Bendito e louvado seja nosso Deus eterno, Criador de todas as coisas. Meus amados irmãos, é o seguinte, nós vamos falar aqui mais uma vez que esse tema é um pouco polêmico, que é a Santa Ceia. Nós vamos lá em 1 Coríntios para nós ter uma noção do que a palavra vai dizer. E vamos ver verdadeiramente o que essa palavra vai esclarecer para nós através desta leitura. Amados, o que a palavra aqui, quando fala da ceia, que nem é ceia, que o que das igrejas é o seguinte, eu vou dar até o tema, na verdade, que diz assim: a Santa Ceia das igrejas não é ceia e nem santa. Preste atenção, não é ceia e nem santa. Eu vou mostrar para vocês, provar para vocês que não tem nada a ver com aquilo que eles fazem lá nas igrejas. Observa bem. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, que diz, que fala a respeito da ceia, que as igrejas chamam Páscoa judaica, que ele diz que é Santa Ceia, que nem é santa, nem é ceia e nem Santa Ceia. Não tem nada a ver com o que eles falam. Porque todo mês eles estão fazendo ali partindo aqueles pedaços de pão cheio de fermento, eles dizem que é Santa Ceia. Porque ceia, na verdade, é um jantar. Não é aquela pedaceira de pão que eles chamam de ceia. Olha lá. Que aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, antes de eu começar a leitura, eu peço para você se inscrever neste canal, em Cristo Jesus, e que o Espírito da Graça ilumine a mente e o coração daqueles que se inscreverem, e que o Espírito de Deus cada vez mais derrame bênção sobre a vida daqueles que se inscreverem, que apertaram no like lá, deu um legal. E se quiser também escrever um comentário, alguma coisa aí, pode escrever, porque aí está no seu critério de cada pessoa que ouviu o vídeo, ouvir esta mensagem. E eu vou mostrar aqui para os amados irmãos que não tem nada a ver o que as igrejas estão praticando aí. Olha lá, preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, que diz assim, a seguir, vem outra coisa com que não posso concordar. E isso é o que Paulo estava falando. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. É isso que Paulo estava repreendendo os coríntios da época. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso, mas suponho que seja necessário para que seja conhecido quais dentre vocês e são aprovados por Deus. Quer dizer, aqueles que são sinceros, que seria aprovado por Deus, é os que eram sinceros, que era aprovado por Deus. Que é isso que Paulo estava dizendo. Por que Paulo disse que não aprovava? Paulo, na verdade, em outras versões diz que Paulo diz assim: eu não vos louvo vocês no que vocês estão fazendo. Por que Paulo diz isso? Porque lá em Coríntios, na verdade, o povo estava trazendo seus pratos ali, seus pratos feitos ali para a igreja, para se reunirem. E ali, quem trazia, ficava só entre aquele povo ali, entre eles ali, em comunhão ali, que não era comunhão, era uma falsa comunhão, na verdade. Eles estavam ali e na hora de partir o pão, eles mesmos comiam sem partir com aqueles que não trouxeram nada. Paulo chegando ali, vendo aquela prática, Paulo disse: eu não vos louvo vocês nessas práticas. Vejam o que vocês estão fazendo, porque vocês trazem, e aqueles que não trazem nada, vocês envergonham por causa das atitudes de vocês. Por quê? Olha só, o que eles traziam era comida, prato de comida ali feito para que na hora ali que terminasse a reunião, eles passassem e viessem a comer. E não é, como eu falei, que essa baganização que está aí nas igrejas evangélicas, eles pegam um pedacinho de pão e diz que é a Santa Ceia, dizendo que é o corpo de Jesus, que o que Jesus partiu lá na Páscoa, quando ele estava com os discípulos, era pão sem fermento, e ali na mesa tinha o cordeiro assado, tinha a erva amarga, tinha o vinho forte e o pão sem fermento, que eu falo.
Esse pão sem fermento que eles faziam, que chamava pães asmo, que era a festa dos pães asmo, e ali estava só ele e os discípulos. Nem as duas mulheres que seguiam Jesus não fez parte. Analise e veja que isso que as igrejas fazem é uma grande blasfêmia, é uma verdadeira feitiçaria. Quer dizer, eles vão contra o sacrifício de Jesus lá na cruz. Porque assim, quando ele chama aqueles pedaços de pão de corpo de Jesus e diz que estão cumprindo a ordenança da lei, porque a Páscoa é uma ordenança da lei, e eles estão cumprindo aquilo ali que não devem cumprir, eles estão blasfemando do corpo de Jesus, blasfemando do sacrifício. Porque Jesus lá na cruz, ele diz tetelestai. Quando diz a palavra tetelestai, quer dizer, está cumprido todas as coisas e cumpriu todas as ordenanças da lei. Ora, vamos dar continuidade à leitura para nós entender. Olha lá o que diz mais. Que diz o seguinte: mas suponho que isso seja necessário para que seja conhecido os quais dentre vocês são aprovados por Deus. Ou quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Ele diz, aquilo que quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. E o que as igrejas fazem? Chama aquilo de Santa Ceia. Nem é ceia e nem é santa. Isso que as igrejas evangélicas fazem. Aquilo é uma blasfêmia contra o corpo de Jesus. Uma blasfêmia contra o sacrifício de Jesus. Pega um pedaço de pão cheio de fermento, que um padeiro faz. O que eles fazem? Pega e parte e diz que é o corpo de Jesus. Olha, o pão vem cheio de fermento. E o fermento simboliza o pecado. Então eles estão dizendo que ali aquele corpo tem pecado. Que é o corpo de Jesus. É isso que eles não se tocam. Vamos continuar. Mas sim, a ceia de vocês mesmo, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto os outros ficam embriagados. Isso realmente é verdade. Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus? Olha só. E para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente, porque vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas. Ora, claro que não vou elogiá-lo vocês. Paulo diz, claro que eu não vou elogiar, ou claro que eu não vos louvo vocês nessas atitudes de vocês. O que é que se devemos dizer para a igreja no dia de hoje, nos dias atuais? Nós não devemos louvar essas coisas que eles estão fazendo. Não vos louvem esse mal, essa heresia, essa baganização que está dentro das igrejas. Isso não é nem santa ceia, nem ceia e nem santa. Preste atenção, a ceia é um jantar. Era assim que eles faziam lá em Coríntios, trazia pratos. Ali era uma festa que eles estavam fazendo. Mas ali, por falta de amor ao próximo, eles comiam tudo e deixavam os outros irmãos que não tinham nada, deixavam os irmãos com fome. Aí Paulo, vendo aquelas atitudes deles completamente erradas, Paulo disse, eu não vos louvo vocês nisso, porque o que vocês estão fazendo está completamente errado. Isso não é ceia do Senhor. Nunca foi e nem será. Olha o que diz mais na leitura, para nós continuar lendo, em Cristo Jesus. Olha lá. Isso realmente é verdade. Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus? Para não humilhar aqueles que são pobres, não tem o suficiente. O que vocês esperam que eu diga a respeito de vocês? É claro que não vou elogiá-lo, pois isto é o que o próprio Senhor disse com a relação. Paulo está relembrando aqui, preste atenção, no verso 23, Paulo está relembrando o que Jesus fez lá no passado, que já era passado. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha subido aos céus. Pois isto
é o que o próprio Senhor disse com a relação à sua mesa. Ele está falando a respeito de Jesus, aqui tem vírgula. E que eu antes já lhe havia transmitido que na noite em que que Jesus de Nazaré foi traído, ele tomou o pão. Paulo estava falando de Jesus de Nazaré. Paulo estava relembrando o que ele fez lá. Quer dizer, ele estava falando que Jesus partiu o pão com ordem e decência. E a igreja não estava partindo o pão com ordem e decência. Eles não estavam partindo ali os pratos que eles trouxeram ali com comida. A comida que tinha ali, eles não estavam partindo com ordem e decência. Eles estavam comendo tudo e deixando os outros com fome. Olha o que diz mais, ó. Depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos quê? Aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Faça isto para lembrarem de mim. Quer dizer, eles poderiam fazer até que Jesus fosse a cruz. Porque quando Jesus morresse, Jesus morresse e ressuscitasse, já não precisava fazer mais. Porque na cruz Jesus estava cumprindo todas as ordenanças da lei. Jesus estava cumprindo tudo por completo. Ali, Jesus morrendo, eles, ali na sexta e no sábado, até eles poderiam fazer uma Páscoa. Ali eles poderiam fazer em memória de Jesus. Entendeu? Olha o que diz mais na frente aqui, ó. Vamos dar continuidade. E o meu corpo, que é entregue por vocês, e faça isto para lembrarem de mim. Quer dizer, faça isso em memória de mim. Quer dizer, fazer em memória de quem está morto, não em fazer em memória de quem está vivo. Fazer essa banganização que a igreja está fazendo aí é dizer que Jesus está morto, é dizer que ele não ressuscitou. Porque Jesus, quando fala isso aqui, ele está falando da morte dele, mas no terceiro dia ele estava voltando. Ele diz: faça isso em memória de mim, até que eu volte. E ele voltou. Faça isso em memória dele, mas depois que ele voltasse, já não era mais obrigado a fazer, mas já não tinha mais obrigação de dar continuidade da lei de Moisés. Mas por causa da incredulidade e dureza de coração, eles continuaram. Muitos deles faziam a Páscoa. Assim também nos dias atuais, os judeus praticam a Páscoa. Assim a igreja evangélica faz essa imitação barata aí, dizendo que é a igreja, que é o corpo de Jesus, o pedaço de pão com fermento. E que diz mais assim, ó. E de igual modo ele tomou o cálice do vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. E o Paulo estava relembrando o que Jesus fez. Paulo não estava mandando ninguém dar continuidade. Paulo aqui estava relembrando o que Jesus fez. Paulo começou a falar isso aqui, lá no meio dos Coríntios, falando para eles: olha, o que Jesus de Nazaré fez não foi dessa maneira. Ele partiu o pão com seus discípulos com ordem e decência. O que é que vocês estão fazendo nos dias atuais? Vocês estão envergonhando a igreja de Deus com essas atitudes de vocês. Mas Paulo não estava mandando dar continuidade. Paulo não estava dizendo que era para dar continuidade. E Jesus de Nazaré, ele não estava pondo uma nova ordenança. Ele não estava, porque se ele estivesse colocando uma nova ordenança, ele era um dos maiores pecadores. Porque a lei já tinha suas ordenanças. Jesus não veio para colocar ordenança ou inventar uma nova ordenança. Ele não veio para isso, ele veio para cumprir a lei. Olha o que diz mais, ó. Que diz assim, ó. Porque cada vez mais que vocês comem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Paulo estava falando com os coríntios. Ele disse: olha, toda vez que vocês pegam isso aí e comem, em vez de vocês anunciar um Cristo vivo, vocês estão anunciando a morte de quem está vivo. Ele não está mandando vocês anunciar a morte, ele está mandando vocês, na verdade, anunciar o Cristo vivo, não anunciar a morte daquele que já ressuscitou. Porque aqui Paulo está dizendo bem claro, ó, porque cada vez que vocês comem esse pão e bebem do cálice, estão anunciando a morte de Jesus, que é a morte do Senhor. Olha lá, a morte que ele sofreu por vocês, faça isto até que ele venha. Preste atenção, olha, observe bem.
Para analisar. Jesus já veio do túmulo, Jesus já ressuscitou. Por isso que Jesus falou com os discípulos, faça isso em memória de mim, faça isso até que eu volte. Somente até que eu volte. Por quê? Porque no reino espiritual, não tem essa baganização que está na igreja aí. No reino espiritual, não tem essa baganização que o povo continua querendo viver nas práticas. Por isso que Paulo repreende aqui os coríntios. Olha o que diz mais na frente aqui, ó. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado do pecado contra o corpo e sangue do Senhor. Por isso que muitos devem examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. O povo não estão analisando o que estão fazendo. Eles estão pegando aqueles pedacinhos de pão ali que é feito pelo padeiro e dizendo que aquilo é o corpo de Jesus sem analisar o que estão fazendo. Porque, na verdade, a palavra diz, o corpo de Cristo é a igreja. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Que essa passagem depois nós podemos dar continuidade, que o Espírito de Deus continue com vocês.